Josué e Efésios, para nós, representa a mesma coisa. Viria uma era efesiana e dentro desta era efesiana haveria um povo que outra vez poderiam ser tratados como foi os irmãos da igreja de Éfeso. Na igreja aos Coríntios, Paulo não pôde entrar em coisas profundas, porque tinha tantos problemas e eles estavam tão infantis na fé, ficaram tão rasteiros no aprendizado, que Pedro teve que chamá-los de meninos. Ora, é tempo de deixar de coisas de criança, e teve que tratar sobre a ordem, sobre a conduta das pessoas, sobre roupas, sobre o falatório de línguas e tudo estas coisas, sobre a questão do véu, e tudo foi tratado ali no livro de Coríntios. Paulo não pôde falar de coisas profundas com aqueles homens, com aqueles irmãos. Mas os irmãos de Éfeso, ele entrou sobre predestinação e eleição, e desde antes da fundação do mundo, mostrando que eles eram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele entrou sobre perfeição, porque na realidade é disto que se trata o livro de Efésios, é colocando a igreja na sua posição. Isto foi o que aconteceu no período de Josué. Josué teve que levar o povo para a terra da promessa, mas antes disso, o povo estava sendo dirigido pelo profeta Moisés. Mas o ministério do profeta Moisés não foi levantado para introduzir o povo, ele foi levantado para tirar o povo. E o ministério de Josué seria quem introduziria. Então, se viria uma era efesiana, e esta era efesiana, o livro de Efésios em atuação, é outra vez o livro de Josué, então precisamos ir a cada dia entendendo o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, desde que Ele tirou de cena o Moisés do último dia, ou o profeta do último dia, o que aconteceu depois disso. Como esse povo seria introduzido, o que é atravessar o Jordão, como fazer morrer a si mesmo, como tomar posse da terra da promessa, como entrar na terra prometida. E claro que enquanto as pessoas não deixarem para trás o Monte Nebo, enquanto as pessoas não deixarem para trás tanta coisa que foi bom, todas as maravilhas que aconteceu no período profético, e estarem dispostos ele mesmo a fazer o que Moisés fez, e não estiverem dispostos ele mesmo a fazer morrer a si próprio e cruzar o Jordão, deixar tudo para trás para possuir a terra sobre uma nova liderança, enquanto eles não estiverem dispostos, eles vão ficar no velho sistema, dizendo que são da mensagem, mas sem nascerem de novo. Aprendemos isso já em 2 cultos passados, que entramos principalmente neste ponto, onde Mombrana diz, eles querem continuar no mesmo sistema, eles não querem ver aquele sistema apodrecer, eles não querem deixar para trás, querem continuar caminhando, ainda apegado ao velho sistema e querendo sustentar o novo nascimento ou a mensagem da hora. Não tem condições, tem que deixar tudo de lado. E para isto, assim como Paulo estava consciente, Moisés ficou consciente da sua morte. Deus conscientizou Moisés que ele iria morrer e não ia ver a terra da promessa. Josué ficou consciente daquilo e Deus disse, você não tem que ficar aí triste ou chorando a morte de Moisés. Não é tempo de ficar chorando a morte de William Branham. Não é tempo de ficar esperando que ele volte para falar alguma coisa. É tempo de se levantar, limpar a poeira, cruzar o Jordão e possuir a promessa. Este é o tempo que nós estamos. Paulo estava consciente de sua partida. William Branham estava consciente de sua partida. E ele sabia perfeitamente que aquela parte, aquele ministério estava chegando ao seu final. Por isso, ele já estava dando a introdução àquele que continuaria depois dele. Então eu quero levar vocês agora, nesse instante, para o livro de
do profeta Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 45. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 45. Vamos ler como está aqui nas Escrituras. E acabando Moisés de falar todas estas coisas, ou estas palavras, a todo Israel, disse-lhe, aplicai o vosso coração a estas palavras que hoje testifico entre vós. Isto agora é um conselho, viu? Primeiro foi entregue a mensagem, primeiro foi pregado sobre as coisas, e depois ele disse, olha, aplicai vosso coração, colocai vosso coração nisto. Se você sabe que quando está tratando do seu coração, está falando do teu entendimento, então a tua inteligência, o teu entendimento, o teu saber, aplicai nisto. Para que, depois que você coloca isso dentro de você, quando você aplica a sua vida nas palavras que foram ensinadas, para que as recomendeis a vossos filhos. Não seja egoísta para querer estas coisas só para você. Não seja egoísta para querer isso só para vós. Lembre-se daqueles que estão sobre a sua responsabilidade e os seus cuidados. De alguma forma você terá que levar isto a eles. Não queira seguir adiante apenas pensando, bem, meu filho, minha filha, eles não querem e tal, bem, mas eu quero e eu vou seguindo e sabe, é como se você estivesse fazendo sombra, dizendo assim, eu crendo é o suficiente. Eu aceitando é o suficiente. Eu indo é o suficiente. Não, você tem que ter suficiente da palavra para que você possa também orientar seus filhos. Porque você vai querer o quê? Que outro vai pregar para eles? Sou eu que vou entrar lá no seu lar para ensinar seus filhos? Não, senhores, é você, cada pai de família, cada mãe de família, deve aconselhar. Ter discernimento do certo e do errado para dizer para seus filhos, isso não é correto, isso não é certo. Deus não se agrada disso. Não é para isso que estamos na terra. Você precisa ver estas coisas. Recomende a seus filhos aquilo que você colocou em seu coração. Porque se você sabe que há um céu para se ganhar e há um inferno para se livrar dele, então você vai deixar seu filho ir inocentemente, ou você vai querer que no dia do juízo ele te aponte como culpado, dizendo, eu estou indo para o lago de fogo porque meu pai e minha mãe nunca abriu meus olhos, eu achei que era mais uma religião que eles iam, eles nunca mostraram a seriedade disto. Então, para que isso não aconteça, para que eles partam desta terra consciente, atenda os conselhos do ministério Moisés. Porque aqueles que entrarem na terra da promessa, aqueles que entrarem para possuir o Espírito Santo, foi porque deram ouvido às palavras do ministério anterior. Veja isso aqui. Para que as recomendei a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Por quê? Esta palavra, agora presta atenção o que é a palavra, viu? Porque esta palavra não vos é vã. Não é apenas letras que você lê ou o som de vozes que você escuta quando se trata do ensinamento da palavra. Esta palavra não é coisa vã. Antes é a vossa vida. A vida está na palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Se o espírito, Jesus disse, a carne para nada vale, o espírito é que vivifica, então o espírito que traz a vida de Deus, o espírito que começa a mover dentro de você esta vida eterna, esta vida de Deus, isto vem através da palavra, viu? Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. A mesma palavra, a mesma mensagem que durante tantos anos tem rodeado a terra, tem se brigado por ela, tem se discutido por ela, tem se ensinado ela nas igrejas, tem se brigado com denominações, com tudo isso. A mesma palavra que o mensageiro trouxe, o assim diz o Senhor, trazido pelo profeta. Guarde bem isto, porque depois que você passar o Jordão,
Depois que você cruzar o Jordão, aquilo que foi acumulado dentro desse deserto de experiência, é com isto que você vai viver, vai trabalhar e vai, inclusive, se alimentar dentro da terra da promessa. Porque enquanto você caminhou no aprendizado, na mensagem, as coisas vieram até você. Mas quando você entra no Espírito Santo, quando você entra em Canaã, que é a nossa terra da promessa, hoje, então você vai ter que colher daquilo que você plantar. Isso significa que isto tem que estar já em você. Porque você vai ser colocado na posição. Não estará mais alguém te levando de um setor a outro. Você tem que ficar na sua posição e dizer: eu não preciso mais correr de um lugar para outro. Eu encontrei minha posição em Cristo. Então você tem que ser não apenas um daqueles que se alimenta. Você se torna o próprio alimento. Você se torna os próprios nutrientes. Bem, versículo 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã. Observe, o que é que Moisés está sendo chamado para ver? Para cima do monte e de lá contemplar Canaã. Se você traz isto para o ministério dos últimos dias, então lembre-se que seria a mesma coisa de se pegar o profeta, levar para uma determinada posição e ele veja na frente o que o povo iria saber, o que o povo iria possuir. A terra de Canaã, que é o Espírito Santo. Veja isso aqui. Darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte a qual subirás. E recolhe-te ao teu povo como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti. Porém, não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Pois bem, Moisés ele estava consciente agora, Deus conscientizou ele, que ele não ia ver a terra de Canaã, ele ia morrer antes de cruzar o Jordão. Vamos para o capítulo 34. Capítulo 34 de Deuteronômio. Capítulo 34 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Amém. Vocês que acompanham esta série de cultos que estamos pregando, observem porque eu disse que Moisés morreu não porque estava tão fraco que não poderia conduzir o povo mais 1 milha ou 2. Ele já tinha passado 40 anos antes, não é? No Egito, deserto e tudo mais. Agora mais 40 anos peregrinando com o povo. Eu sei que já estava 3 vezes 4, 12, né? 40 anos. 40 anos, mais 40 anos. 120 anos estava Moisés quando morreu. Comparado com as pessoas que viviam naquele tempo, estava novo ainda, estava forte. Não era como você quando chega aos 60. Aqui diz que seus olhos não escureceram,
Seu corpo não perdeu o vigor, ele estava pronto para enxergar ao longe. Sua visão profética estava tão autêntica como no início do seu ministério. E seus pés, seu corpo, estava pronto para caminhar, o mesmo tanto que ele já tinha caminhado. Ele não morreu porque estava acabado, velhinho, fraquinho. Ele estava no auge. No auge. E é no auge que o ministério é coroado. E o ministério é coroado com a morte, com a entrega de si mesmo, com o fazer a vontade do Pai, com o sair de frente para outro entrar e assumir a obra. Isto é uma coroação. Não é a vergonha que passa os políticos, que ficam velhos, cabelos brancos e mentindo mais ainda, e enganando ao povo e não sai de frente, e todo ano vai lá, e de 4 anos se apresenta de novo. Eles nunca, nem dificilmente você encontrará um deles que alcançou um auge, uma popularidade alta no meio das pessoas e disse: me despeço vocês, tem alguém que também é capaz de fazer alguma coisa? Agradeço o apoio que me deram, mas daqui por diante eu quero parar, quero descansar. Veja quem faz isso. Nenhum deles fazem isso. E é por isso que o final de todos eles é vergonhoso. É vergonhoso. Porque eles vão, descamba daquilo e cai. Até que fica apenas nos livros de história. E olhe lá. Mas com o servo de Deus é diferente. Quando chega o momento, Deus tira aquele homem de cena. E como Deus tira ele de cena? Muitas vezes da forma mais inesperada possível. É como no caso de Moisés. Eles nem sequer pôde ver. É como se Deus tivesse sido injusto para com Moisés. Lutou tanto com as pessoas, sofreu tanto, mas quando estava bem próximo de Canaã, Deus disse: você não vai entrar lá, vou te mostrar, vou ser bonzinho contigo, vou deixar você ver, mas você não entra. Tem um lá embaixo, no pé do morro, Josué, que ele está pronto para conduzir o povo, porque era isto que aconteceria nos últimos dias. O profeta sairia de cena para que o próprio Deus assumisse a questão. Este é o ministério Josué. E William Branham disse: Josué é o mesmo nome Jesus. Jeová Salvador é o mesmo nome. Observe estas coisas. Pois bem, vamos trazer isso agora para os nossos dias um pouquinho. Nós temos pessoas que estão chorando até hoje pela morte de William Branham. Você não vai ver eles derramando lágrimas, mas só em estar esperando William Branham ainda ressuscitar para pregar para eles, para revelar mistério para eles, isso quer dizer que eles estão chorando até hoje pela morte do profeta. Eles não conseguem se desprender daquilo. Eles não conseguem se desprender daquele sistema que Deus usou até um certo ponto. Disso daqui por diante você para. Porque tem algo para ser feito, e isto que deve ser feito já não é mais com você. Então, se você observar a vida de João Batista, você vai ver agora a vida de William Branham, a mesma coisa. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Como nos últimos dias, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era William Branham. E o que William Branham fez? Foi dito para ele: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então, se você observar como foi que João Batista precursou a primeira vinda, você saberá como seria também na segunda vinda. Na primeira vinda, João Batista entrou em cena, atraiu discípulos ao seu redor, atraiu grandes multidões, começou a batizar as pessoas, começou a apontar o dedo para os seus defeitos, a mostrar a condenação e o juízo para elas, a chamá-los de raça de víbora, descendente da serpente. Não é a mesma coisa que o William Branham fez? A mesma coisa. Tirando as pessoas vamos dizer assim, da sinagoga, do farisaísmo e tudo mais, trazendo eles para uma mensagem nova. E esta mensagem nova que João Batista trouxe, trazendo as pessoas ao arrependimento: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Como foi que William Branham começou seu ministério? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Foi o ponto de partida do ministério do irmão Branham, foi Atos 2:38, chamando o povo ao arrependimento. E onde estavam essas pessoas? Estavam nas denominações, nas igrejas, na sinagoga, como estavam as pessoas que ouviam João Batista. Mas quando chegou o momento de João Batista coroar seu ministério, sair de cena, ele primeiro apontou o Messias e disse: daqui por diante, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, meus amigos, a mesma coisa aconteceu com o ministério de William Branham.
E eu quero ler algo para vocês aqui. Agora eu vou mostrar algumas citações e eu espero que isso fique bem compreendido, essas coisas. Na mensagem, o pacto da graça de Abraão, o irmão Branham disse nesta mensagem, ele estava orando dizendo: e Senhor Jesus, este ministério logo chegará a seu fim. Vê o que é um homem, vê o que é um ministério quando é chamado para cima do monte, porque tem que morrer, causa tudo isto, olha. E Senhor Jesus, este ministério logo chegará a seu fim. Eu creio que isto logo terminará. Eu creio que a chegada do filho esperado para a semente de Abraão logo chegará, mas de forma que tua palavra seja cumprida, Senhor, que seja manifestado nesta noite que tu és Deus e eu sou teu profeta ou teu servo, nascido, enviado, ordenado para esta obra, de forma que isto possa ser um sinal para a igreja, para os eleitos, chamados fora, semente de Abraão, que o fim está à mão. Ele estava consciente que o seu ministério estava chegando ao fim. Na mensagem O Sinal, parágrafo 74, o irmão Branham diz: este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Mas, meus amigos, você sabe que a profecia diz: no tempo do entardecer haverá o quê? Luz. Mas como pode? Chegou o tempo do entardecer, a luz chegou e agora ele diz que está se acabando isto. Por quê? Porque ele não era a luz. William Branham não é a luz. É assim que está nas Escrituras. William Branham não é a luz. Você diz, mas eu nunca li isso na Escritura. Será que não? Quando fala de João, o primeiro precursor diz assim: ele não era a luz, mas veio para quê? Para testificar da luz. Então aquele que veio para testificar da luz do entardecer, ele veio, testificou e disse: então agora eu preciso sair de cena, porque tem outro para assumir daqui por diante. Observe. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou mudando no entardecer do Evangelho. Ele sabia que estava indo. Ele sabia que estava já saindo de cena. Na mensagem sobre os selos, na página 424, você diz: bem, mas que mensagem é essa com tanta página? Eu estou me referindo ao livro dos selos, todo completo. Na página 428 e 429, está dizendo: logo, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a decair. Sei que meus dias já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Ele não podia passar do limite. Ele não poderia sair do centro da coisa. Ele sabia que pegou a mensagem de um lugar e teria que deixá-la até certo ponto. Dali por diante não era mais com ele. Não, senhores. E qualquer um que quiser ainda voltar àquilo, tentando ressuscitar a velha forma que Deus trabalhou, dentro da forma que Deus está trabalhando, dá tudo errado. Acontece tudo errado, não dá certo. Porque estamos em uma outra era. E antes de William Branham sair de cena, ele nos orientou isto: estamos em uma outra era. Estamos em uma outra era. Vamos ver aqui. Me ajude a levar a mensagem até aonde me é ordenado a levá-la. Logo, quando chegue o tempo de meu descanso, quando chegar à margem do rio e me chegues às ondas, ó Deus, conceda que possa entregar esta espada a outro que seja honrado e continue com a verdade. Ele sabia que ele chegaria até a margem, como Moisés chegou até a margem do Jordão.
E Deus disse: não passe daqui por diante. Suba no monte, despeça-se do povo, despeça-se da terra, porque você vai ter que... eu vou te recolher aqui. Você não pode seguir adiante. William Branham sabia disso, que ele chegaria até certo ponto, e dali por diante, outro continuaria. Na mensagem, o sétimo selo, parágrafo 326. Agora você pode encontrar com facilidade na mensagem, o sétimo selo, porque estou lendo já a tradução nossa, aqui que fizeram aqui do Brasil. O parágrafo 326, parte B. O irmão Branham diz: talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que esta grande pessoa, que estamos esperando que entre em cena, possa entrar em cena. Esta grande pessoa que entra em cena, que William Branham disse que ela possa entrar em cena, lembrem-se que essa outra pessoa se levanta, se põe de pé para fazer um trabalho, porque foi isto que Josué fez depois de Moisés. Recorde que a Josué foi dito: levanta-te, em Josué capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, toma este povo, atravessa o Jordão e entra na terra. Lembre-se disso. No parágrafo 327, o sétimo selo, o irmão Branham diz: talvez esse ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. O que é o alicerce? A base, a fundação. E às vezes você faz o alicerce, não é? E deixa ali 1 ano, 2 anos, até que você possa construir de novo. Até que você possa continuar construindo ali. William Branham diz: talvez esse ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Não é lhes deixando até que daqui a um tempo eu volte de novo para falar alguma coisa que eu não disse, não, viu? É lhes deixando, quer dizer, encerra-se aqui minha parte. Encerra-se aqui o meu trabalho. Porque o trabalho chega a ser coroado. E esta coroação é uma vergonha para as pessoas, porque se coroa o ministério com a própria morte, com a entrega da própria vida. Foi assim com Moisés, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, e queríamos fosse diferente? Não, senhores. Vamos ver aqui. Se tem feito, quer dizer, a base, se esse ministério meu desde os anos 30, não é? Até este tempo, se eu tenho feito a base, então eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Por isso que João e Jesus não pôde continuar. Não veio outro precursor. Não veio outro para apontar o Messias. João saiu de cena e disse: agora é com ele, convém que ele cresça e que eu diminua. Então João saiu em cena e Jesus continuou então o trabalho, porque o outro já tinha feito a introdução. Então lembre-se que o William Branham faz a mesma coisa. Ele faz uma introdução para outro que ele disse que iria tomar, vamos dizer assim, as rédeas da situação. E este que veio para tomar as rédeas da situação, ele disse que o propósito do seu ministério era declarar a este que tomaria as rédeas. E ele chamou esse de o mensageiro. O William Branham chamou a estes, que depois dele levaria o povo, ele chamou esse de o mensageiro, o Elias, Cristo ou Espírito Santo. Talvez dentro desta mesma série nós estaremos pregando 1 ou 2 cultos sobre quem é o mensageiro. Aguardem. Vamos continuar lendo aqui. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Vem, se houver, ele crescerá. Eu diminuirei. Eu não sei, mas tenho sido privilegiado por Deus para olhar e ver o que foi isto. O que estamos vendo aqui, irmão fulano, ciclano, beltrano, seja você que for. Moisés teve o privilégio de subir até o monte e ver o que era a terra. E William Branham disse: eu tive o privilégio de ver o que é isto. Por isso que ele disse: meu tempo está encerrando, porque Deus já mostrou o que é. Eu tenho sido privilegiado por Deus para olhar e ver o que foi isto. Veja, ver isto tão revelado. Esta é a verdade. Foi mostrado para ele.
Por isso ele entendeu que era o mensageiro, ele entendeu que quem desce, quem desceu, quem se manifestou, ele entendeu o que é o pilar de fogo, ele entendeu por que Jesus Cristo do Velho Testamento é Jesus do Novo, ele entendeu porque Paulo chamou a coluna de fogo de Jesus, ele entendeu porque Jesus manifestou o nome do Pai, ele entendeu que aquele mesmo que João introduziu, a introdução de João foi exato no momento onde o Filho de Deus recebeu em si aquele que ia fazer as obras. E este era Deus mesmo. E o Espírito Santo entrou ali e começou a trabalhar através de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré começou a dizer: o Pai que está em mim é quem trabalha, o Pai que está em mim é quem faz as obras. E vocês conhecem todas estas coisas. Então veja, quem faz o trabalho nos últimos dias não é um homem, não é um profeta, não é uma igreja, não é um grupo. Quem faz esse trabalho é o mesmo que realizou através de Jesus de Nazaré. E leve em consideração que aquele que ungiu a Jesus de Nazaré, com a plenitude e a totalidade da palavra, ungiu a William Branham, com a porção correspondente da palavra para o seu dia, para que ele cumprisse as profecias, para que sobre a sua vida e seu ministério entrassem em cumprimento as profecias de Malaquias 4 e tantas outras escrituras. Mas depois disso, que esse homem sai de cena, aquele mesmo que o ungiu, aquele mesmo que falou através dele, agora assumiria a coisa do jeito que aquele que estava em Jesus e trabalhou através de Jesus. Depois que Jesus saiu de cena, o Espírito Santo continuou no livro de Atos. Vocês sabem que foi assim. Não pode ser diferente, é o mesmo paralelo. Amém? Não é complicado isso. Note uma coisa: da mesma forma que Moisés, também o irmão Branham, Moisés teve o privilégio de ver a nova terra, mas não foi permitido ele entrar nela. Não, senhores. Foi onde nós lemos já. Em Deuteronômio 34, no versículo 4 diz: eu te faço vê-la com os teus olhos, porém não a passarás. Para lá não. O profeta de Deus para o século 20, ele viu o plano de Deus se desenvolver, se desenrolar na abertura dos 7 selos. Mas então, sua vida foi cortada antes de seu total cumprimento do desenvolver deste plano de Deus, da abertura dos 7 selos. Isto mesmo abriu a porta, isto mesmo, esse corte abrupto, tirando o profeta de cena, isto abriu o passo para a era da noiva, para a era da palavra, e ele falou da vinda de outro tempo. William Branham falou de outro tempo, e que ele tinha muito desejo em seu coração de ver este outro tempo. No entanto, Deus não permitiu que ele visse. Da mesma forma que Moisés desejou de: Senhor, deixa-me entrar. Eu lutei tanto com essas pessoas, eu prometi para elas conduzi-la, eu queria tanto ver esta terra. Deus disse: Moisés, não falaremos mais disso, não tocaremos mais nesse assunto. Vou te mostrar a terra, mas você não pode vê-la. Mas era desejo de Moisés ver. Era desejo de William Branham ele ver o que aconteceria depois daquele desenvolvimento, depois do desenrolar desse grande plano para os tempos finais. E Deus disse: não, você também é como Moisés. Você é como Moisés. Você vai ver uma parte, você vai ver o panorama, mas não é para o seu tempo. Pois bem, vamos ver o desejo de irmão Branham. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, página 2, ele diz assim: agora eu estou envelhecendo e tenho pensado, haverá outro avivamento? Verei eu outra época semelhante? Isto era um outro tempo que viria. Verei eu outra época semelhante? Ou tempo semelhante, como ele disse? Recordem, do oeste sairá um cavaleiro sobre um cavalo branco. Cavalgaremos por esta estrada uma vez mais. Correto. Lembre-se, estava indicado, é uma promessa. Vê você? Pois bem, nós já falamos um pouquinho sobre este parágrafo, mas não o suficiente para, vamos dizer assim, deixar as pessoas satisfeitas.
Porque dentro deste parágrafo, doutrinas erradas se levantaram e as pessoas querem compreender ou destrinchar isto da melhor forma possível. E eu, internamente, eu dou risada disto, do desejo de saber como se explica isto, e apenas deixo com o tempo de cada um. Por isso eu vou ler outra vez o parágrafo. Agora eu estou envelhecendo e tenho pensado, haverá outro avivamento? Verei eu outra época semelhante? Recordem, do oeste sairá um cavaleiro sobre um cavalo branco. Cavalgaremos por esta estrada uma vez mais. Correto, lembre-se, estava indicado, é uma promessa. Eu quero levar vocês para a mensagem, senhores, a este o sinal do fim. Parágrafo 314. E se é algo para nos deixar saber como entrar na fé do rapto? Corremos e saltaremos sobre paredes? Saltaremos muralhas? Haverá algo se preparando para ocorrer. E estes velhos corpos vis, fadados a se perder, vão ser mudados? Ó Senhor! Quer dizer, ele está, veja as perguntas que o meu brother está fazendo. Veja. Será que vai acontecer algo que vai nos fazer entrar na fé do rapto? Vamos poder atravessar paredes? Haverá algo para fazer nossos corpos ser mudados? Isso é a pergunta que o irmão está fazendo para a colocação. E ele diz, ó Senhor, viverei para vê-lo? Será que eu vou viver para ver estas coisas? Corpo sendo transformado, podermos atravessar a parede, e uma fé de rapto entranhada no coração das pessoas. Ele diz, ó Senhor, viverei para vê-lo? Estará tão perto que eu poderei ver? É esta geração? Senhores, meus irmãos, que tempo é este? Onde nos encontramos? Vem, observe a sua pergunta. Ó Senhor, viverei para vê-lo? Viverei para vê-lo? Pois bem, quero levar vocês também para a mensagem adoção. Adoção, parte 4, parágrafo 87. Como vão fazer vocês? Fiquem quietos. Deus está querendo colocar a sua igreja, os filhos e filhas de Deus. Deus, permita-me viver para vê-lo. Você pensa que é fácil? Pensa que é só pedir a Deus e Ele te dá? Qual era o desejo de Mombrana? Senhor, se quando chegar a minha hora, eu quero subir para uma montanha, encostar meu velho rifle lá, minha velha Bíblia ali, e como aconteceu com Moisés, não deixe ninguém encontrar meu corpo, e que meu filho José depois encontre minha velha Bíblia, calço meus sapatos e comece a pregar esta mensagem. Esse era o desejo sincero do seu coração. Deus disse, não é como você quer. Moisés, eu levei ele para cima do monte, e de lá eu dei um jeito, sumi com ele de lá. Procuraram para tudo quanto é lugar, Lúcifer correu para lá e para cá, atrás do corpo, e tal, porque a mesma coisa. Se eles tivessem o corpo do William Branham, se alguma igreja, se alguma denominação formando-se dentro da mensagem conseguisse o corpo do William Branham, estaria ali um monumento, tanto como em Aparecida do Norte, como no Juazeiro do Norte, como em qualquer lugar. Vocês não imaginam o que aconteceria com o corpo de Moisés se Deus não tivesse dado um sumiço nele? Senhor, aconteça comigo como Moisés. Não, mano, não é assim não. Com Moisés, eu levei ele para cima do monte, ele despediu, morreu, eu escondi o corpo dele e tal. Vocês veem lá na frente, ele estava vivo. Mas com você é diferente, será a sua cabeça inchando, com o cérebro ferido, será o seu cérebro inchando dentro da caixa, né? Da caixa, como é que chama isso aqui, meu Deus? Do crânio. O cérebro inchando por causa da batida de automóvel. Será desse jeito. Mas por que de uma forma tão triste, tão dolorida? Qual era mais fácil? De uma forma rápida, como João Batista? Machado bem afiado e cortar o pescoço fora? Qual é mais fácil? É como Deus quer, é como Deus deseja. Vê? Então o desejo do irmão Branham era, ele anelava ver o que viria depois, porque ele sabia que algo grande estava para entrar em cena. E esse algo grande que entraria em cena deixaria o povo quieto, porque não depende do povo. Observe, como vão fazer vocês? Fiquem quietos. Deus está querendo colocar a sua igreja, os filhos e filhas de Deus. Deus, permita-me viver para vê-lo. É minha oração. Tão perto, ao ponto que quase posso senti-lo com minhas mãos. Parece, está ali mesmo, isto é o que eu tenho anelado ver.
esperando o tempo, quando caminhem pela rua, ali está o inválido, estendido ali, desde o ventre de sua mãe. Não tem ouro nem prata. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Quando Deus mesmo se dará a conhecer. Quando eles pararão enfermidades, eles pararão câncer, eles pararão enfermidades. Olha, estamos aqui ouvindo as palavras de um homem que nada ficaria diante dele, de sua oração, nem mesmo câncer, ou seja, que doença fosse. E aqui está desejando ver este tempo, um tempo que seria muito mais sobressalente do que no período do seu ministério. Ele estava desejando ver. Deixe-me levar vocês mais um pouquinho aqui para a mensagem. A palavra falada é a semente original. Na parte 2, parágrafo 144, o irmão Branham diz: a chuva cairá em breve, que ele está falando de uma chuva de ensinamento. Eu quero dizer a chuva verdadeira. E tem que haver a semente sobre a qual cair. Aí ele diz: eu espero viver para ver isto. Então lembre-se que isso é algo que aconteceria depois da sua partida. No entanto, ele desejava ver. Eu espero viver para ver isto. Você compreende agora? Essa será a palavra viva como ela foi no princípio. A palavra viva de Deus ter seu poder, pois está nele em seu próprio corpo, operando de sua própria forma. Veja as promessas de Deus, as promessas que Deus deu a seu corpo. O que eu li aqui está na mensagem. A palavra falada é a semente original. Pois bem, vocês fecham a porta e ficam do lado de dentro. Assim vocês protegem muito os irmãos que estão dentro. A mensagem: evidência da ressurreição. Evidência da ressurreição. O irmão Branham, quando pregou esse sermão, ele disse: e eu creio que talvez eu não viva para vê-lo. Observe, apesar do desejo do irmão Branham de ver estas coisas, ele disse: eu creio que talvez eu não viva para vê-lo, mas eu creio que vem a hora, e talvez está muito próxima, em que Deus vai fazer algo desta maneira para provar que Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Eu o creio. O tenho visto em parte. O que é que o irmão Branham viu? Ele viu a parte que Deus quis mostrar para ele, porque era o tempo dele ver isto. E tudo que Deus tinha que revelar, Ele revelou através daquela parte que mostrou. Tudo que viria depois. Por isso que hoje muita gente diz que querem pregar mais do que o irmão Branham, querem explicar mais do que o William Branham. Não é esta a questão. Não é esta a questão. O William Branham revelou algo que se cumpriria depois de sua partida. E aqueles que acompanharam o seu ministério de uma forma correta e verdadeira, aqueles que não interpretaram o seu ministério, então a estes Deus abriu o entendimento para compreender o que foi naquele tempo uma revelação através da profecia, através do ensinamento da palavra. Quando chegou o tempo daquilo entrar em cumprimento, essas pessoas podem ver e ainda explicar, levar isto adiante, porque é o tempo da verdadeira chuva. O irmão Branham disse: é uma verdadeira chuva de ensinamento. Ele disse que uma obra rápida percorreria a terra. Observe: eu tenho visto em parte, mas creio que tem sido em uma medida muito pequena comparado com o que veremos. Na mensagem, olhando sempre para Jesus, ele diz: agora, parágrafo 5, estamos mais perto do que parece. Não sei quando, mas está muito perto. Eu talvez esteja edificando uma plataforma para que alguém mais se coloque nela. Observe. Eu talvez esteja preparando uma plataforma para que alguém mais se coloque nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Eu não sei. E esse tempo poderia ser esta semana que vem, em que o Espírito Santo virá e trará a Cristo Jesus. Veja que coisa grande é essa que ele estava sabendo que ia acontecer. Na mensagem, e não sabeis, parágrafo 94, a mensagem em inglês, ele disse: eu estou somente edificando. A hora está se aproximando quando vocês vão ver algo suceder.
quando algo vai suceder. E toda esta base aqui só tem estado pondo um fundamento para uma mensagem curta e rápida que sacudirá todas as nações. Na mensagem fala este monte, ele diz nesta mensagem: estamos no processo disso agora mesmo. Eu creio que muito logo sucederá. Creio que será exatamente desta maneira. Creio que logo imprensará a Igreja de Deus e dará o início a um avivamento que sacudirá a todo o mundo. Ele disse: eu o creio. Eu o creio. Pois bem, se é um avivamento que sacudirá todo mundo, você sabe que muita gente poderão estar esperando que o mundo inteiro entenda a mensagem pelo um grande trabalho de evangelização, campanhas e todas essas coisas. Mas eu gostaria que vocês entendessem que este avivamento é um avivamento interno. Interno. Isto sacode o mundo porque é como se lança uma rede no mar. Todas as águas são revolvidas, todas, até mesmo a lama que está por baixo, aquilo arregaça tudo, não é? O que está na ribanceira, tudo é revolvido, e você sabe que água é povos, nações e língua. E neste avivamento que viria no tempo do fim, do evangelismo para o tempo do fim, isto mexe com toda a terra, porque Deus estará tirando seus filhos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar mais um hino neste final, e assim estaremos concluindo a nossa parte. Em um outro culto estaremos tratando de assuntos mais sobre isto, e logo em seguida nós estaremos falando sobre quem é o mensageiro, para que você entenda que não estamos em torno de um homem, não estamos em torno de um homem, estamos em torno de uma mensagem que é Deus mesmo. 291. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu Deus Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz,
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse instante, obrigado por este culto, por este aprendizado, por esta mensagem. Obrigado por Jesus Cristo, por aquele que derramou seu sangue em propiciação por nossos pecados. Oramos pelos irmãos presentes, pelos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que todos nós possamos, ó Deus, a cada dia estarmos debaixo da Tua potente mão, para que a seu tempo possamos ser exaltados. No nome de nosso Senhor Jesus, perdoa nossas faltas, nossos pecados, e que possamos voltar para os nossos lares em paz, que possamos ter uma semana de realizações na Tua presença, e que quando outra vez nos reunirmos em Teu nome, que o Senhor parta o pão da vida para nós. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até nos encontrarmos outra vez.